Amém, irmãos? Esta noite eu convidei um irmão, amigo nosso, para nos ministrar a palavra. Quero chamar aqui o presbítero Marco Antônio Keller, da Igreja Comunidade Cristã, Encontro com a Vida, do pastor Paulo Cardoso. Ele vai nos trazer a palavra essa noite e certamente nos abençoará. Abre o coração, amém? Deus abençoe, Marcos. Amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com uma boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em seu coração. Eu sei que alguém deve estar olhando para mim, achando até estranho, né? Nunca vi você internado, né? Mas hoje a responsabilidade me leva a isso, né? Eu quero louvar a Deus por essa igreja. Os irmãos não sabem como eu me sinto bem aqui na igreja do Nova Vida. E uma das coisas que me atrai a essa igreja é a palavra de Deus, que é muito bem ministrada aqui. Glória a Deus. Deus tem usado esses luminares da palavra do Senhor e eu tenho sido ricamente abençoado. Aleluia. E quando o pastor Maurício me convidou para ministrar a palavra, eu confesso que eu tremi na base, irmão. Vou ser sincero, tremi. Porque é uma responsabilidade grande falar para homens da qualidade desses homens que tem aqui nessa igreja, esses homens de Deus. Então, eu peço ao Senhor, tem misericórdia, me usa. Aleluia. E eu tenho aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu gostaria de ministrar com os irmãos. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 119. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Mas eu descobri nesse Salmo que ele tem 14 versículos que falam sobre a palavra de Deus. É importante esse Salmo, né, irmão? E muitas vezes nós não lemos. Achamos que ele é muito grande, e realmente ele é bem grande, né? Ele tem 176 versículos, então é bem grande, mas vale a pena ler. Nós vamos ler o versículo 11, o 103 e o 105, que você conhece bem, né? Versículo 11 diz assim, Salmo 119, versículo 11: Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Lindo esse versículo, não é, irmãos? 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Senhor, nesta hora, Pai, eu quero te louvar, ó Deus. Quero exaltar o teu nome pelo privilégio e também pela responsabilidade, Senhor, que eu tenho de ministrar a tua palavra para esta igreja. Uma igreja que tem sido muito bem instruída, Senhor, na tua palavra. Eu reconheço a minha inadequação, eu reconheço a minha incapacidade, mas, Senhor, eu quero me colocar como um vaso de barro nas tuas mãos, Senhor. Eu quero que pela tua misericórdia e graça, usa-me, Senhor, para abençoar os meus irmãos. Se os irmãos saírem daqui, Senhor, esta noite, abençoados, alegres, edificados, eu me darei por realizado, Senhor, para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço para sempre. Amém. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração, ela veio à minha mente no mês de abril. Interessante, acontece isso muito comigo. Tem vezes que eu estou dormindo e acordo pela madrugada recebendo uma inspiração. E então eu pego uma caneta, pego alguma coisa e começo a anotar aquilo que eu recebo de Deus. E eu recebi essa palavra.
Se vocês leram o boletim do mês de abril, vão lembrar de alguma coisa. Tem alguma coisa aqui dentro daquele que eu escrevi. Inclusive era uma matéria que eu escrevi e o pastor Maurício me permitiu colocar no boletim. E eu quero louvar o Senhor porque eu tenho certeza que quem leu foi edificado. Porque aquelas palavras não são palavras minhas, são palavras que vêm na minha mente, no meu coração. E eu louvo o Senhor por isso. Amém? Eu escrevi assim, ó. Vocês têm um grande privilégio que muitos cristãos no Brasil não têm. Esses vocês aqui, eu estou me referindo a vocês, membros da igreja de Nova Vida de São Cristóvão. Vocês têm um privilégio, sabe, irmão, de pertencer a uma igreja que tem uma pureza na ministração da palavra de Deus. O pastor dessa igreja é um homem de Deus, comprometido com a genuína palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aqui não se prega outra coisa senão a Bíblia. Não é verdade, meus irmãos? A gente vai em determinadas igrejas por aí, que você ouve tudo, menos a palavra. Vocês sabiam que tem igreja que excluiu a Bíblia? Excluiu a Bíblia. Tem um manual que é lido, que é ensinado, mas a Bíblia, não lê a Bíblia. Quem não lê a Bíblia, irmão, está fadado ao fracasso. Você precisa ler a Bíblia todo o dia. Aliás, você precisa ler a Bíblia para ser sábio. Você precisa de ler a Bíblia, de crer na Bíblia para ser salvo. Você precisa de praticar a Bíblia para ser santo. A Bíblia faz tudo isso dentro de nós. Aleluia. E eu disse mais que a palavra de Deus é muito bem ensinada, sem nenhuma heresia. Deus tem usado tremendamente o pastor dessa igreja na exposição da sua santa palavra. Mas nesta noite eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Mas eu gostaria que você, com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, virasse para o seu irmão e perguntasse para ele a pergunta que eu vou fazer para você. A pergunta é a seguinte: o que você tem feito com a palavra de Deus? Pergunte para o seu irmão. O que você tem feito com a palavra de Deus? Porque, irmão, eu já vi uma igreja para se ensinar a palavra, mas igual aqui na Nova Vida, ainda não tinha visto não, viu, irmão? Aqui se ensina muito bem a palavra. Por isso que eu estou sempre aqui. Vocês já me viram aqui? Quantos já me viram aqui? Todo mundo já me viu aqui, não é, irmão? Eu estou sempre aqui por causa dessa palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Agora é interessante que quando nós estamos lendo a Bíblia, cada pessoa toma algumas atitudes em relação àquilo que elas ouvem. Ouvem a palavra e essa palavra gera dentro da pessoa uma atitude. E ela toma alguma atitude. Por exemplo, alguns se emocionam e até choram. Já viram pessoas que choram e se emocionam quando ouvem a palavra de Deus? E a gente fica, puxa vida, fulano chorou, olha só que coisa, hein, irmão? Deus deve ter falado com ele, né? A palavra deve ter entrado nele, né? Mas o problema é que a emoção é um sentimento que dá e passa. Acaba rapidamente. Você se emocionar, chorar, nem sempre significa que você está respondendo a palavra de Deus. Não é verdade? O fato de uma pessoa se emocionar e chorar durante a pregação da palavra de Deus não significa que a palavra atingiu a sua vida por inteiro. Não significa. E tanto é verdade que a maioria das pessoas não tomam nenhuma decisão em relação à palavra que ouvem. Elas ouvem a palavra, mas a palavra entra no ouvido e sai pelo outro. Eu até me lembro de um rapaz que ele sempre ia para o culto e na hora da pregação ele colocava o dedo no ouvido. O pastor ficou perturbado com aquilo. Toda vez que o pastor ia pregar, ele colocava o dedo no ouvido. E o pastor perguntou: meu filho, vem cá, você não gosta de ouvir a palavra de Deus, não, rapaz? Toda vez que eu vou pregar, você coloca o dedo no ouvido? Não, pastor, é para a palavra não entrar no ouvido e não sair pelo outro. Ele fazia isso para a palavra não entrar.
Mas, querido, na realidade, o que nós temos que aprender é que essa palavra, quando ela é ministrada aqui, ela entra no nosso ouvido, e ela vai para a nossa mente, e ela desce no coração, e é no coração que ela faz o efeito. Aleluia! A palavra de Deus faz efeito dentro do coração. É por isso que o salmista Davi disse: escondi ou guardei a tua palavra no meu coração. Tem gente que guarda a palavra em tudo quanto é lugar, não é, irmão? Guarda a palavra na estante, guarda a palavra na prateleira, dentro do armário, não é? Guarda a palavra em tudo quanto é lugar, irmão. Menos no coração. Mas, queridos, Deus está nos desafiando essa noite a guardar a sua palavra, a palavra que você tem ouvido aqui, irmão. Não é para você se emocionar apenas, não é para você chorar apenas, mas é para você guardar em seu coração. No meu coração, eu tenho um compromisso de guardar a palavra de Deus. Quando eu estou pregando, eu tenho uma responsabilidade grande, porque eu não sou apenas esses pregadores dessa nova era, né, de pregadores que pregam muitas vezes e não vivem aquilo que prega. Mas eu tenho um compromisso de viver aquilo que eu prego. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho numa empresa e lidero um grupo de evangelização lá dentro. Vocês imaginem o que é evangelizar dentro de uma empresa, viver o evangelho dentro de uma empresa. Irmão, você está na igreja, glorificando, cantando, dançando, pulando, é muito fácil. Agora, meu irmão, você quer ver ficar difícil? É dentro de uma empresa, onde todo mundo está te filmando, onde todo mundo está olhando para você, se você realmente corresponde àquilo que você prega. Irmão, nós temos muita gente olhando para a gente. Eu me lembro que um rapaz começou a me acompanhar. Falei, meu Deus, eu estou parecendo até novela, né? E esse rapaz começou a olhar para mim, irmão. Olhar para mim. E o tempo passaram, eu passei 4 anos e 8 meses naquela empresa, aquele rapaz olhando para mim. Olhando, mas me acompanhando mesmo. E interessante que eu nunca falei de Jesus para ele. Quando chegou em dezembro, nós fizemos um culto especial que a gente fazia naquela empresa. E aquele rapaz veio a aceitar Jesus, irmãos, como Salvador. E ele disse, sabe quem foi que pregou para mim? Eu falei, não, você. Eu falei, como, rapaz? Nunca nem abri a minha boca para falar nada para você. Não, mas a sua vida, seu testemunho me conquistou. Eu via que você não só pregava, você vivia. Eu vi uma vez que um encarregado xingou você e você ficou tranquilo, não brigou com ele, nem nada. Eu fiquei observando aquilo. Eu quero ver a reação dele. Que é aí que nós provamos, irmãos, que a palavra de Deus está dentro de nós. É muito fácil, queridos, ler a Bíblia, decorar versículos. Eu conheço pessoas que têm a Bíblia de cor e salteada. Mas isso não é tão importante. O importante é você ler pouco, mas guardar muito. Pode ler a Bíblia pouco, mas guarde muito, meu irmão. Guarde no seu coração. Outros acham a palavra de Deus interessante. Não acha, irmão? Tem gente, puxa vida, a pregação é muito interessante, não é? E realmente é. A Bíblia realmente ela é interessante. Agora, achar interessante a pregação e o pregador não significam nada. Muito embora a palavra de Deus seja realmente interessante. Mas o interessante mesmo, meu irmão, é tomar uma decisão em relação à palavra de Deus que você ouviu, que você ouve na igreja. Tomar uma decisão. Quantas vezes, queridos, a gente ouve uma pregação, você imagina assim, acho que o pastor Maurício está sabendo da minha vida, sabe? Ele pregou uma palavra que veio direitinho para mim, pai. Eu até me lembro uma vez que um irmão ficou brabo com o pastor. O pastor pregou, quando o pastor desceu do púlpito e foi para o gabinete, ele foi atrás. Pastor, eu não admito isso, pastor. O senhor fica falando da minha vida no púlpito. Irmão, eu nem conheço você, rapaz. Não, pastor, minha esposa deve ter falado do que eu estou fazendo para o senhor. Que o senhor falou tudo o que eu estou fazendo, pastor. E outra coisa eu quero dizer para o senhor, pastor. Eu carrego essa igreja nas costas. O pastor falou, você carrega essa igreja nas costas? Sim, eu carrego essa igreja nas costas. Eu sou a pessoa que dou o maior dízimo aqui dentro dessa igreja. O pastor falou, irmão. E outra coisa, pastor, eu não dou tudo aqui não.
Eu dou só uma parte do meu dízimo. O outro eu dou onde eu sinto vontade de dar. O pastor falou, irmão, eu vou provar para você que você não carrega essa igreja nas costas. Você não é capaz, rapaz, de carregar essa igreja nas costas. Você não é capaz de morrer numa cruz por essa igreja. Você não é capaz de derramar o seu sangue por essa igreja. Você não carrega essa igreja nas costas. Vamos lá na tesouraria. Foi lá pedir o tesoureiro para somar tudo aquilo que aquele irmão tinha dado de dízimo, de oferta, e devolveu tudo a ele com juros e correções. Falou, ainda que eu tenha que vender meu carro, vender minha casa, mas eu dou todo o dinheiro para esse irmão. E deu. O irmão foi embora com o dinheiro. Meu irmão, a vida daquele homem se tornou uma desgraça. Sabe o que é desgraça? Aconteceu na vida desse homem. Perdeu tudo, ele era um empresário, perdeu a empresa, perdeu família, foi perdendo tudo, irmão, por causa de uma palavra mal falada, mal pensada. Se ele aceita a palavra de Deus, estava sendo ministrada, ele seria curado, meu irmão. Querido, quando a palavra de Deus é ministrada aqui, ainda que ela mexa com você, mas ela vai te curar, ela vai te fazer bem. Muita gente não sabe disso, queridos, mas a pregação da palavra de Deus faz um bem, ela cura. Aleluia. Então, interessante é tomar uma decisão em relação à palavra de Deus que você ouviu. Porque essa palavra, meu irmão, ela é capaz de salvar almas, ela é capaz de edificar vidas, ela é capaz de corrigir cada um de nós. Só depende da atitude que nós tomamos sobre a palavra que nos é ministrada, meu irmão. Essa palavra é ministrada para o nosso bem. Salmo 119, versículo 11. Dá uma lidazinha aí de novo, só para você não esquecer. O que é que diz aí? Guardo a tua palavra no meu coração. Sabe para quê, irmão? Para eu não pecar contra ti. Queridos, se é uma coisa que o Senhor Jesus não quer, é que você peque. Por isso que existe essa palavra. Por isso que Ele mandou a sua palavra. É para você, para mim, para todos nós não pecarmos. Para vivermos em santidade, agradando a Ele, vivendo para Ele, amando a Ele, adorando a Ele, reverenciando a Ele. Porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Aleluia. Mas tem gente que guarda a palavra em cada lugar, né, irmão? Lembro-me de uma senhora que há muito tempo não ia à igreja, e o pastor sentiu falta dela, foi lá visitá-la. Chegou lá, a irmã estava um pouco doentada. Não, pastor, eu não tenho ido na igreja, porque eu tenho estado muito doente. Eu vim aqui visitar a senhora, eu quero orar pela irmã, mas antes de orar, eu quero ler um texto da Bíblia para a senhora, mas eu não trouxe minha Bíblia. A senhora pode pegar a sua Bíblia? E ela pôs-se a procurar a Bíblia, irmão. Rodou a casa toda procurando a Bíblia. Finalmente ela encontrou a Bíblia dentro de uma mala, toda empoeirada, irmão. Quando ela abriu a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. E ela, pastor, quanto tempo eu procuro esse óculos? Era exatamente o tempo que ela não lia a Bíblia. Tem gente, irmãos, que guarda a Bíblia dentro da mala, não lê. Meu irmão, se você não lê a Bíblia, você não vai se edificar, você não vai se alimentar, você vai morrer de inanição, irmão. Leia a Bíblia. Eu me lembro quando eu me converti, tinha uma propaganda que dizia assim, leia a Bíblia. Mas se você não lê a Bíblia, por falta de óculos, aí tinha uma ótica chamada evangélica, né? Vá à ótica evangélica. Mas eu digo, se você não lê a Bíblia, por falta de graça, dobre o seu joelho, peça graça para ler a Bíblia. Porque tem hora que tem que ter graça, irmão. Tem gente que lê tudo, menos a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, meu irmão, você não vai crescer. Você vai ficar um anão. Irmão, aquela pessoa que parece aquela galinha angola. Tô fraco. E vive sempre fraco, pedindo ajuda. Irmão, ora por mim. Mas você não ora. Irmão, leia a Bíblia por mim. Não, você que tem que ler, irmão. Se você quer se alimentar, você que tem que ler. Aleluia. Ainda há outros que se sentem cobrados e confrontados pela palavra de Deus. Realmente tem momento que a palavra de Deus nos confronta.
Ela mostra a nossa realidade, quem nós somos. Ela mostra quem você é por dentro. Eu vejo você por fora e eu acho você tão bonitinho, tão bonitinha. Mas o Senhor conhece você por dentro. O Senhor me conhece por dentro, meu irmão. É por dentro que Ele nos conhece. E essa palavra aqui, ela é como espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas. Sabe o que significa isso, irmão? Que a palavra de Deus, ela entra dentro de nós. Ela entra na nossa alma, no nosso espírito e atinge até o nosso corpo, que é juntas e medulas. Atinge o nosso corpo. A palavra de Deus faz assim. Mas quando nós lemos a Bíblia, todos os dias, irmão, você não almoça todo dia? Você não janta todo dia? Não toma um café da manhã todo dia? Não é mesmo, irmão? Nós precisamos de ler a Bíblia todo dia. Ah, irmão, o que é isso, irmão? Todo dia. Sabe que eu não tenho tempo. Aí eu me lembro de uma música que eu era bem novo convertido ainda. Cantava muito na igreja que eu me converti. A música dizia assim: você diz que trabalha muito e não tem tempo para meditar. Não tem tempo para ler a Bíblia e não tem tempo para orar. Deus nos dá 24 horas. 8 horas para trabalhar. 8 horas para descansar. Veja bem se ainda sobra hora. Cada dia. O seu tempo é esgotado. Tenha cuidado, meu caro irmão. Como é que você é crente e não tem tempo para a oração? Tem que ter tempo, meu irmão. Geralmente, nós reclamamos que não temos tempo. Mas a realidade não é que nós não temos tempo. É que nós não estamos sabendo administrar o nosso tempo. Você tem tempo, eu tenho tempo, nós temos tempo. Tem gente que passa a noite toda navegando na internet. Não é mesmo, irmão? Dando aquela navegada. É a noite toda e não tem tempo de ler a Bíblia. Aliás, você hoje tem um privilégio que eu não tive quando me converti, irmão. Meu negócio era a Bíblia mesmo. Quando eu queria fazer uma pesquisa, eu tinha que ir numa biblioteca, ler aqueles livros tudo empoeirado. Hoje não, hoje você tem a internet. Você navega, em fração de segundos você lê a Bíblia toda. É, irmão, você tem tudo na internet, irmão. Tudo, qualquer dúvida, é só você acessar. Quando eu tinha dúvida, eu tinha que ir para o joelho mesmo. Não tinha internet, não. Era no joelho, era orando, era pesquisando, lendo. Olha, eu já li para mais de uns 1000 livros. E a Bíblia eu estou lendo pela graça de Deus. Eu estou lendo pela 11ª vez. Estou lendo a Bíblia. Glória a Deus por isso. Você pode dizer assim, meu Deus, que é isso? É a coisa mais simples de ler a Bíblia toda. Você sabia que você pode ler a Bíblia toda em um ano? Como, irmão? Você lê 5 capítulos finais de semana e lê 2 a cada dia. Pronto, você leu a Bíblia. Quando chegar em dezembro, dia 31 de dezembro, você lê a Bíblia toda. Você sabia que você pode ler a Bíblia em 72 horas? Pode, irmão. Pode ler. É só você querer, irmão. E quando você começa essa tarefa de ler a palavra de Deus, queridos, é claro que o inimigo não vai ficar feliz. Se há uma coisa que Satanás não quer, é que você conheça a palavra de Deus. Porque essa palavra também, ela é uma arma contra o inimigo, meu irmão. Tem muita gente que carrega a Bíblia. Tem gente até que diz assim, eu estou com a Bíblia e não abro. Não abre mesmo não, irmão. Não abre. Querido, você tem que estar com a Bíblia e abrir a Bíblia para lê-la. Se você não lê, meu irmão, você está frito e mal pago. Leia a palavra de Deus. Pede, Senhor, coloque no meu coração fome, sede da tua palavra. Aleluia. Agora, se você se sente cobrado ou confrontado pela palavra de Deus, lembre-se, Deus o ama e quer fazê-lo crescer na graça e no conhecimento. É por isso que muitas vezes você ouve a palavra te dá uma cobrança. Mas isso aí é Deus falando para você, falando para mim. Quantas vezes eu fui cobrado pela palavra? Isso é porque Deus nos ama, né, irmão? Pai que ama os filhos, né? Pai que ama a igreja, Ele ama você, meu irmão. Por isso que Ele permite isso. A Bíblia diz, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se há uma coisa que todo cristão precisa, é crescer, irmão. Na graça
e no conhecimento de Deus. Quando a palavra de Deus nos confronta, significa que nós precisamos renunciar a alguma coisa em nossa vida que não está agradando ao Senhor. Sabia disso, irmão? Quando você ouve uma palavra que ela mexe com você, alguma coisa, alguma área da sua vida precisa de ser melhorada. Deus quer que o povo dele, que o seu povo melhore a cada dia, querido. Ele quer que você melhore. Ele não quer que você viva como você vive, sabe? Sem orar, sem ler a palavra, sem meditar, sem ser um instrumento de Deus. Deus quer usar cada um de vocês. Não é só a mim, não é só o pastor, não, senhores. Deus quer usar todo cristão, irmão. Eu me lembro que eu era novo convertido e os irmãos não gostavam muito de ir ao ar livre, ao trabalho de evangelismo, mas eu ia. E, irmão, eu me lembro que eu decorei uma pregação de Billy Graham. E toda vez que eu ia pregar no ar livre, era a pregação de Billy Graham. Mas ninguém tinha descoberto, só eu que sabia. Decorei e ia pregar. Quando foi um dia, eu fui para o ar livre, estou lá com a minha pregação de Billy Graham. Falei, irmão, me dê a oportunidade. Tinha vez que eu até pedia, não, me dê a oportunidade, eu quero pregar. E eu pregava mesmo. Porque quando eu era mais novinho, jovem ainda, solteiro, eu era muito namorador, irmão. Mas como eu namorava, mas namorava muito. Eu nunca fui bonitão, não. Eu sempre fui isso aqui que eu sou, não é? Mas eu tinha uma lábia, eu ganhava muitas meninas, sabe? E com isso eu arrumei problemas à beça. Tinha obreiros que olhavam para mim e diziam, irmão Marquinhos, um namorador. Teve um obreiro que chegou para mim, o seu problema é mulher. Eu falei, que isso, irmão? Meu problema não é mulher, meu problema é Deus, rapaz. Eu preciso ter intimidade com Deus. Um dia eu tomei uma decisão na vida. Falei, eu não vou ser mais namorador, não. Agora eu vou ser pregador. Aí comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, pedindo ao Senhor, que o Senhor me desse uma palavra, e Deus começou a liberar a palavra do céu, e a palavra começou a vir, comecei a ler minha Bíblia, comecei a ler alguns livros sobre pregação, e comecei a me preparar para pregar. Me lembro que eu fiz uma agenda, minha agenda era bonita, você tinha que ver, eu morava num quartinho, era até uma vila de rapazes solteiros, uma vila grande, de um lado e do outro morava rapaz solteiro. E eu fui o primeiro a casar, eu fui o primeiro que saí dali. Mas eu casei quando eu tomei a decisão de não namorar. Interessante isso. Tomei uma decisão. Falei, Senhor, eu não vou namorar mais, agora eu vou ser um pregador. Eu comecei a pregar. Quando foi um dia, eu estava pregando numa igreja, lá em São João do Meriti. Pregando, em cima do púlpito, esperando a hora de pregar. Eu olho assim para o local onde estava o grupo de jovens. E o Senhor me mostra uma moça, era uma moça ruiva, baixinha. Ele falou, aquela ali que você vai se casar. Aí eu fui lá, depois do culto. Falei, Deus falou comigo que eu vou casar com você. A moça falou assim, falou mesmo, irmão, falou mesmo. Porque Deus tinha falado comigo, ela estava numa consagração, o Senhor usou uma irmã lá, uma mensagem profética, falou para ela que ia chegar um rapaz lá, ia pregar na igreja e ia pedir ela em casamento. Aí comecei a namorar aquela noite mesmo. Irmão, dentro de 1 ano, nós nos casamos. Aí 6 anos depois, o Senhor preferiu, foi a vontade dele, ele que quis. Eu não questionei nada, o Senhor levou essa moça. Levou. Ela faleceu, teve uma doença de meningite, o Senhor levou. Aí eu comecei outra batalha, orando para o Senhor me revelar o que Ele queria da minha vida. Será que o Senhor quer que eu seja um missionário? E eu sempre, meu coração arde, quando eu falo em missões, meu Deus, quando o pastor estava falando aqui do congresso de missões, eu fiquei já, meu coração já começou a pular, irmão, porque isso mexe comigo. Eu orei a Deus, Deus falou para mim, não, você não vai para o missionário agora não, você vai casar de novo, e eu vou preparar uma moça para você. Aí eu comecei uma batalha de oração, me lembro que eu botava a cara no chão mesmo, irmão, orando, falando com o Senhor, Senhor, me mostra quem é essa moça, porque existia tanta moça na igreja, cada uma mais bonita do que a outra, e eu ficava assim, meu Deus, quem será? E tinha gente até que se oferecia, tinha moça que chegava, irmão, estou aqui, calma minha filha, e eu comecei a orar a Deus, né? Comecei a orar, e o Senhor foi me mostrando, sabe, uma moça que eu nunca imaginava que eu ia casar. Eu
trabalhei numa empresa, fui líder lá do grupo de evangelização, e essa moça era secretária lá. Mas isso o tempo passou, saí daquela empresa, fui para uma outra empresa. Conclusão, Deus me fez encontrar a Cleoni, lá no Estaleiro Caneco, onde eu trabalhei. Casei com ela, pronto. Deus abençoou. Como é bom a gente botar a nossa vida no centro da vontade de Deus. Deus dirige tudo, meu irmão. Não adianta ficar lambiscando, namorando uma, namorando outra. Não resolve nada, meu irmão. Tem que orar, pedir ao Senhor e fazer a obra, dedicar-se a Deus. Meu irmão, quando você se dedica... Você já leu Mateus capítulo 6, versículo 33? Já leu? Você conhece esse versículo? O que está escrito? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e o namoro será acrescentado. O casamento será acrescentado. Será, meu irmão? Tudo na tua vida será acrescentado, mas busca o reino de Deus. Agora é interessante que o pior de tudo isso são aqueles que se rebelam contra o ensino da palavra de Deus. Aí você vai me perguntar, mas irmão, será que existe alguém dentro da igreja que se rebela contra a palavra de Deus? Existe, irmão, existe. Tem pessoas que não aceitam a verdade. Elas preferem uma heresia. Interessantíssimo. A heresia parece que o diabo... Aliás, a heresia surgiu lá no inferno mesmo. Satanás trabalhou a heresia, irmão, de uma forma tal que ela fica bonita, ela fica agradável. As pessoas gostam de heresia. Interessante, irmão. Tem gente que não gosta da palavra de Deus, mas de heresia ele gosta. Gosta, irmão? Gosta. Vocês tiram por essas igrejas que aderem à heresia. Como é que elas crescem? Crescem, irmão. Crescem não, elas incham. Tudo inchado. Tem um montão de gente ali inchado, que não conhece nada da palavra de Deus, irmão. Porque se eles conhecessem, eles já tinham saído de lá há muito tempo, que eu saí, irmão. Quando eu comparei a palavra de Deus, e eu vi que não harmonizava com a heresia, eu procurei uma igreja séria, uma igreja que ministra a palavra de Deus, pura. Aleluia. Você poderá perguntar, mas será que existe alguém que se rebela contra o ensino da palavra de Deus? Se rebelar contra a palavra de Deus é o mesmo que se rebelar contra o Deus da palavra. Se você se rebela contra a palavra, está se rebelando contra o Deus da palavra, que é o Deus, irmãos, que dirige a palavra. Essa palavra veio dele. A Bíblia, ela saiu da mente de Deus para a nossa mente. A Bíblia saiu do coração de Deus para o nosso coração. Essa Bíblia que você tem aí. É verdade, meu irmão. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, não. Ela é a palavra de Deus. O pior de tudo isso é que o pecado de rebelião é chamado na Bíblia de pecado de quê? Feitiçaria. Então quem se rebela é um feiticeiro em potencial, irmão. Que o Senhor guarde essa igreja desse pecado, né, irmão? Em nome de Jesus. Eu sei que essa igreja aqui ama a palavra de Deus. Vocês têm prazer de ouvir a palavra de Deus. E a palavra do Senhor Jesus, ela faz bem ao coração, faz bem à alma. Querido, jovem, adolescente, leia a palavra de Deus. Não seja um carregador de Bíblia. Tem gente que carrega a Bíblia para tudo quanto é lugar, né? Eu até me lembro de um rapaz. Aquele rapaz era demais. Como que ele tinha prazer de carregar a Bíblia? Irmão, ele ia para o trabalho, levava a Bíblia. Ia para a escola, levava a Bíblia. Ia namorar, levava a Bíblia. Tudo quanto é lugar, aquele rapaz levava a Bíblia. Um dia eu chamei ele e falei, rapaz, você sabe que eu admiro, eu fico fascinado com a sua atitude, rapaz. Você leva a Bíblia para tudo quanto é lugar. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. Você sabe quem escreveu a Bíblia? Ele não. Sabe quem é o autor da Bíblia? Não. Você sabe quantos livros tem a Bíblia? Não. Você sabe em quantas partes se divide a Bíblia? Não sei. Rapaz, por que você não sabe? Que ele é um carregador de Bíblia. Só carregava a Bíblia. Tem gente que assim faz da Bíblia um desodorante, né? Põe embaixo do braço e sai andando com a Bíblia para lá e para cá. Querido, leia a Bíblia, meu irmão. Leia a palavra, aprenda. Aquilo que você tiver dúvida, meu irmão, procure saber. Pior de tudo isso, meu irmão, que quem se rebela contra a palavra de Deus, como dizem que é um feiticeiro,
né? E que Deus tenha nos guardar. Que você nunca se rebele, irmão. Nunca se rebele contra a palavra. Sempre aceite essa palavra no seu coração, na sua mente, com prazer, com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Há outras pessoas que combatem. Pior de se rebelar, são aqueles que combatem o ensino da palavra de Deus. Preferem aceitar heresias que aceitar a verdade bíblica. Combater os ensinos da palavra de Deus é combater contra o próprio Deus. Você está combatendo, está brigando com Deus. Irmão, tem gente que faz isso. Briga contra o próprio Deus. Se alguém não concorda com os ensinos da palavra de Deus, significa que essa pessoa ainda não conheceu a Deus, de fato e de verdade. Porque quem conhece a Deus tem prazer de ouvi-lo. O que diz o Salmo 1, versículo 2? Vocês sabem? O que está escrito lá? E o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Tenha prazer, irmão, em meditar na palavra. Como é gostoso. O salmista Davi diz assim: oh, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Todo dia você deve meditar na palavra de Deus. Aleluia. O mais triste ainda é que essas pessoas preferem os ensinos heréticos que a genuína palavra de Deus. Alguns ensinamentos heréticos que são muito divulgados nos dias de hoje. Vou dizer aqui alguns. Pastor Maurício já falou vários deles, mas eu vou dizer alguns aqui. Triunfalismo é um ensino herético, e muita gente aceita isso. Determinismo, prosperidade, autoajuda, confissão positiva. Tem pregadores, irmãos, que pregam isso no rádio, na televisão, em tudo quanto é lugar. Mas, querido, prefira a palavra de Deus. Prefira os ensinos genuinamente bíblicos que são ensinados aqui nesta igreja. Oh, irmão, que privilégio que Deus tem dado a você. Graças a Deus que aqui nessa igreja não tem ninguém assim. Tem ninguém que combate a palavra, não tem ninguém que se rebela contra a palavra. Muito pelo contrário, o povo de Deus aqui gosta de ouvir a boa palavra de Deus. Não é verdade, irmão? Aleluia. Glória a Deus, você gosta de ouvir a palavra. Agora, queridos, o que nós precisamos fazer em relação à palavra de Deus? Pega a sua Bíblia, levante ela, por favor. Diga para você mesmo, o que eu preciso fazer em relação a esta palavra? O que eu preciso fazer em relação a essa palavra? O que eu aqui, o Marco Antônio, preciso fazer em relação a essa palavra? Primeiro, eu preciso ouvir com prazer a palavra de Deus. Está ouvindo, irmão? Ouvir com prazer. Quantas vezes a gente vê pessoas na igreja que vêm para conversar, trocar ideias. Eu me lembro de uma senhora que ela estava vendendo um cachorrinho de rabo cotó. No culto da igreja, irmão. O culto sendo... E a irmã estava vendendo lá o cachorrinho. A outra estava vendendo produtos da Avon. Na hora do culto. Meu irmão, isso não é hora. Isso é hora de cultuar, é hora de adorar, é hora de servir, é hora de reverenciar a Deus. Não é verdade, irmão? Tem pessoas assim, que não têm prazer de ouvir a palavra de Deus. E o diabo fará tudo para você não ouvir. Lembre-se disso, irmão. Satanás fará tudo para você e eu não ouvirmos a palavra de Deus. É por isso que eu fico aborrecido. Quer ver eu ficar aborrecido no culto? Eu estar sentado no banco recebendo a palavra e alguém está conversando do meu lado. Irmão, eu fico angustiado, irmão. Eu não falo nada para não aborrecer o irmão. Mas se eu fico aborrecido, fico. Fico, irmão. Fico. Que ele não se alimenta e não me deixa alimentar. Ele não recebe a palavra e não me deixa receber. Me atrapalha. Irmão, pelo amor de Deus, não me atrapalha não, irmão. Quando eu estiver ouvindo a palavra, deixa eu ouvir, rapaz. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa que nós precisamos fazer em relação à palavra é guardá-la no nosso coração. Agasalhar a palavra de Deus. Querido, não seja simplesmente um transportador de Bíblias.
Não, querido, essa Bíblia foi feita para você ler, para você se alimentar, alimentar a sua alma, para você crescer na graça e no conhecimento. Como é que você cresce no conhecimento? É exatamente examinando a Bíblia. Como é que você cresce na graça? É quando você ora, você jejua, você busca Deus, você vai crescendo na graça. Mas você não pode crescer só na graça. Imagina um crente só na graça. Graça, 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 graça. E o conhecimento, irmão? Você tem que ter um equilíbrio. Graça e conhecimento. Aleluia! E aqui nessa igreja você tem essa possibilidade de crescer na graça e no conhecimento. Ser um crente equilibrado. Não é mesmo, irmão? Crente equilibrado é uma coisa linda, né? Equilibrado, sadio. Tem pessoas, irmãos, que tem uns tipos de cristão por aí que parece até meio doente, né? Você olha para mim, meu Deus do céu, esse camarada é meio doente, né? Meio estranho, porque não tem o equilíbrio da palavra, irmão. Não aceita a palavra. Pouco dia eu fui numa igreja, não estou jogando pedra em igreja nenhuma, pelo amor de Deus, né? Mas eu vi um irmão lá, que eu falei, o que está acontecendo com esse rapaz? Ele começou a fazer umas caretas, daqui a pouco ele abre os braços, falou, eu recebi o espírito da águia. Eu falei, caramba, ele vai voar, vai ser o maior problema esse camarada voando dentro da igreja. Me abençoe, irmão, camarada voando dentro da igreja. Mas tem essas loucuras por aí, irmão. Cada igreja com cada coisa estranha, irmão. Eu fui numa igreja, segui lá uma senhora toda vestida de preto, descalço, inclusive eu tomei um choque, que eu vi todos os irmãos, todo mundo descalço. Só eu e o irmão que estava comigo de sapato. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí estava escrito lá, tira a sandália dos teus pés. Não está falando comigo, porque eu estou de sapato. Não falou sapato, é sandália, eu não estou de sandália. Então eu não vou tirar não. Entrei, aí estou vendo aquela senhora caída lá, rolando pelo chão. Falei, meu Deus, a senhora deve estar endemoninhada. É um ninho de demônio que está ali. Eu vou ali expulsar agora, sabe? Falei, a moça, não, irmão, ela está cheia do poder de Deus. Falei, pelo amor de Deus, irmão, não me engana não. Me engana não, que eu não gosto não. Mas tem essas coisas, irmão. Sabe o que é isso, irmão? Falta da palavra de Deus. Do ensino, irmão. Do ensino. Querido, o povo de Deus precisa receber a palavra de Deus. Aleluia! Mas não é só isso. Não é só ouvir com prazer a palavra. Não é só guardar no coração. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Deuteronômio 28, 1 e 2 está escrito, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmão, a bênção do Senhor te acompanhará. Você não precisa nem de correr atrás da bênção. Tem gente que fica correndo atrás da bênção, não é? Não, a bênção corre atrás de você, irmão. Fique tranquilo. Ela vai atrás de você. Na medida que você vai se envolvendo com Deus, a bênção acontece na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Outra coisa, falar da palavra de Deus. Só fala da palavra de Deus quem conhece a palavra de Deus, quem tem experiência com ela. Porque esse livro, querido, não é um livro qualquer. Não, é a palavra de Deus. E é uma palavra que muda, que transforma, que liberta, que purifica a nossa alma, o nosso ser interior. É o único livro que tem o poder de transformar o homem. Nenhum outro livro. Eu nunca vi alguém dizer que foi transformado porque leu um livro de Carlos Drummond de Andrade. Nunca vi. Eu nunca vi alguém dizer que foi transformado porque leu um livro de qualquer autor aí. Não, senhores. Mas eu já vi milhões de pessoas que leram a Bíblia e foram transformados. Aleluia! Eu me lembro até de Pedro II, que ele disse, eu amo a Bíblia, quanto mais a leio, mais a amo. Quanto mais a amo, mais a leio. Glória a Deus. Dom Pedro II disse isso, irmão. Se Dom Pedro II tinha esse prazer pela Bíblia, que diria eu? Que diremos nós? Não é mesmo, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Viver a prática da palavra de Deus. Essa é uma atitude que você e eu precisamos tomar. Pedir para o Senhor que a palavra venha valer dentro de nós, que ela venha se tornar vida dentro de nós, irmão. É isso que chama a atenção das pessoas. Não é um discurso bonito, como eu estou pregando aqui, isso talvez não faça tanta diferença como a minha vida, como a sua vida. As pessoas olham para você, querido, e querem ver a Bíblia em você. Eu me lembro uma vez que um rapaz me chamou de Bíblia. Chamou de Bíblia, irmão. Você é uma Bíblia, né? Falei, sou mesmo, sou.
A Bíblia está dentro de mim, é por isso que eu estou parecendo Bíblia. É isso mesmo. Porque a palavra, quando está dentro da gente, a gente fica parecendo Bíblia. Né? A gente não está chamando de quadrado, não, irmão. É que você é Bíblia mesmo. Você exala a Bíblia. A Bíblia está dentro de você. Ela não está fora apenas. Você vive a prática da palavra de Deus. Tem outros versículos aqui que eu gostaria até de compartilhar com você, mas o tempo não permite. Os efeitos da palavra de Deus, quando nós ouvimos e praticamos. Uma coisa é ouvir, outra coisa é praticar. Tem muita gente que ouve muito, pratica pouco. Não é, queridos? Nós precisamos de praticar essa palavra. A Bíblia, ela não é um livro para apenas você ler como conhecimento, como se fosse uma enciclopédia, para você fazer uma pesquisa. Eu vou ler a Bíblia hoje para fazer uma pesquisa. Vou pesquisar sobre o que é pecado. Aí eu me lembro de um irmão que estava dando aula para as crianças, e eles botaram logo um senhor de idade para dar aula para a criança. Mas foi muito engraçado. Aí aquele irmão chega para as crianças, começa a falar e diz: olha, pecado é uma palavra que vem do grego e significa... As crianças não entenderam nada. O cara olhando para ele, falei: irmão, você está enganado. Pecado é brigar com o vizinho, brigar com o coleguinha. Pecado é jogar pedra na casa do vizinho, pronto. A criança ia entender isso, não é? Agora, pecado vem do grego, vem do hebraico. Criança não sabe disso, irmão. Nem eu sei. Que tirar uma criança, não é? Isso é falta de ter um conhecimento da palavra de Deus. Primeiro efeito da palavra de Deus dentro de nós, quando nós ouvimos a palavra e praticamos. Coloque a mão em você. Diga assim para você mesmo: eu preciso praticar a palavra de Deus que eu tenho ouvido aqui nesta igreja. Você precisa, e eu também, que eu também tenho ouvido. Toda sexta-feira eu estou aqui ouvindo o pastor Paulo ministrando uma palavra abençoadíssima. Como eu tenho saído daqui, irmão, alimentado, você não quer imaginar. Eu sei que tem pessoas que até se escandalizam comigo. Eu tenho uma voz assim um pouco forte. De vez que eu me alegro e falo alto, me perdoe, irmão. Há pouco de um irmão até me chamou ali a atenção. Mas é que eu gosto, a palavra de Deus faz tão bem para mim, irmão. Eu me entusiasmo com a Bíblia. Sabia disso, irmão? Eu me alegro com a Bíblia. Incrível. Agora, quer ver eu ficar triste? Eu ir numa igreja que não pregam a palavra, que pregam a heresia. Irmão, eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Pode ser até que alguém se sinta bem, mas eu me sinto mal. Eu não aceito heresia de maneira nenhuma. Mas a palavra de Deus eu aceito, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus ilumina a nossa vida. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Querido, a palavra de Deus quer orientar a sua vida, quer clarear o seu caminho, quer te orientar. Querido, basta você ler a palavra, basta você ouvir a palavra, basta você praticar a palavra de Deus. Outra coisa, ela nos santifica. São João 17:17. Está escrito assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra, irmão, nos santifica, nos purifica. Ela diz o que você deve fazer e o que não deve. Se ela disser sim, sim. Se ela disser não, não. Pronto, não tem argumento. Tem pessoa que fica querendo criar argumento contra a Bíblia. Não, peraí, a Bíblia está dizendo assim, mas peraí, não é bem assim, irmão. Não é bem assim. Mas é, irmão. Se a Bíblia diz não, é não. Não matarás. Não matarás mesmo, irmão. Se matar, está pecando. Não adulterarás. É não adulterar mesmo. Se adulterar, está pecando. Está desobedecendo a palavra de Deus. Não é mesmo, irmão? Murmurar, criticar, invejar, tudo isso aí é pecado. A Bíblia condena. Se a Bíblia condena, não faça, meu irmão. Se a Bíblia condena, eu não devo fazer. Você não deve fazer. Aleluia! A Bíblia nos purifica. Salmo 119, versículo 9. Esse salmo eu quero dedicar aos jovens. Leia aí na sua Bíblia, por favor. Salmo 119, versículo 9. O que está escrito aí? É uma pergunta e uma resposta. Como purificará o jovem o seu caminho?
observando conforme a tua palavra. Aleluia! Quando nós observamos a palavra de Deus, nós não pecamos. Somos purificados pelo sangue de Jesus. Aleluia! A palavra de Deus nos purifica, mas ela também nos livra de pecar. Você quer viver em santidade, irmão? Quer viver em santidade? Quer viver uma vida pura, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida honesta, uma vida de sinceridade, uma vida sem hipocrisia. Não adianta representar nada, irmão. Deus nos conhece por dentro e por fora. Aleluia! Deus conhece você. Deus me conhece. Ele sabe quem eu sou, irmão. Você talvez não me conheça, mas Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou. Aleluia! Sabe, irmão? Sabe? Eu te conheço. Salmos 139 diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Ele nos conhece. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar. Ele conhece. Olha, Ele conhece a palavra antes mesmo dela sair da nossa boca. Ele já sabe o que vai sair. É por isso que a gente tem que ter cuidado com o que fala, né, irmão? Porque o Senhor conhece. Ele conhece. Aleluia. A palavra de Deus também nos alimenta. Querido, você não tem motivo para viver com fome da palavra. Essa palavra alimenta, meu irmão. Leia a palavra de Deus. O que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 4? O que diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra alimenta, nem só de arroz, nem só de carne, nem só de essas comidas gostosas que vocês fazem. As mulheres sabem disso, né? Cozinham bem, fazem aquela comida gostosa, mas isso não alimenta a alma, só alimenta o corpo. Mas a palavra de Deus alimenta a alma, e você precisa de ler para alimentar a sua alma, você ficar forte e não ser vencido. Eu me lembro, eu estava fazendo primário, e um dia o professor falou uma besteira lá, e eu não concordei de maneira nenhuma. Era novo convertido, estava iniciando a minha tarefa de ler a Bíblia, de aprender a Bíblia, estava ansioso. Eu me lembro que eu era aluno da escola dominical, e eu perguntava, o professor ficava meio perturbado comigo, mas eu queria aprender, irmão. Eu não queria botar o professor em má situação. Não, senhores, eu queria aprender. E eu perguntava mesmo. Perguntava. Se eu tinha dúvida, eu perguntava. Glória a Deus. E Deus foi trabalhando isso dentro de mim. A palavra foi crescendo, foi transformando a minha vida, e eu fui sendo alimentado pela palavra de Deus, que ela realmente alimenta. A palavra alimenta. Na medida que você lê a palavra de Deus nos torna sábios diante dos nossos mestres. Salmo 119, versículo 99. Aí eu me lembro que eu estava na escola, estava fazendo primário naquela época, e um professor falou uma besteira lá, irmão. Falou que o homem veio do macaco. Que no passado ele era um macaco. Aí ele foi crescendo, foi melhorando e foi se tornando um homem. Eu levantei, irmão. Falei, professor, não me leve a mal, me perdoe, eu respeito o senhor como meu professor. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diz que o homem foi criado por Deus. A Bíblia diz que ele foi criado do pó da terra. E existem provas no corpo do ser humano que mostra que ele veio da terra, irmão. Mas só vai ensinar isso, professor? Agora, para falar isso, querido, a gente precisa de conhecer a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. E eu tinha lido na Bíblia, tinha lido em Gênesis, que Deus criou o homem do pó da terra. Eu li isso. Por eu ler isso, eu tive base. Porque o que as pessoas querem ouvir, irmão, e o que tapa a boca de qualquer sábio desse mundo, é a palavra da Bíblia. Não adianta você ter argumento. Eu vou vencer ele com o meu argumento. Não vai vencer. Agora, se você abrir a Bíblia, vence. Sabe por quê, querido? A Bíblia é a palavra de Deus. Diante de Deus, cala-se toda a terra. Diante de Deus, cala-se todo homem.
Diante de Deus, cala-se todo sábio. O homem não tem sabedoria diante de Deus, irmão. Deus é o supremo autor de todas as coisas. O autor da sua palavra. A Bíblia, meu irmão, o autor da Bíblia é Deus. O seu real intérprete é o Espírito Santo. A Bíblia, querido, ela é a verdadeira palavra de Deus. Você pode confiar na Bíblia. Há poucos dias eu recebi em casa uma testemunha de Jeová. E ela veio falar comigo. E eu tenho uma Bíblia da Testemunha de Jeová. E eu tenho ela toda marcada, os versículos chaves que eu sei que eles usam. E ela veio dizer para mim que Jesus não foi crucificado, que ele foi amarrado numa estaca. Falei, pois eu vou mostrar na sua Bíblia, que ele foi crucificado. Aí peguei os versículos, eu não sabia disso. Falei, então, precisa saber, minha filha. Precisa saber que a Bíblia diz. Precisa ler a Bíblia. Não adianta nada você ficar nessa revistinha aí, não vai te levar a lugar nenhum, minha filha. Essa Despertar e Sentinela não vai te levar a lugar nenhum, minha filha. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Aleluia! Palavra de Deus desvenda os nossos olhos. Quantas vezes nós não entendemos bem as coisas, ficamos com a nossa visão meio ofuscada, mas a palavra de Deus desvenda. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes em nossas mãos. Está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, e Efésios, capítulo 6, versículo 17. Você pode ler aí na sua Bíblia. Querido, eu quero, nessa noite, encorajar você a ler a Bíblia. Quero te encorajar. Quero te estimular, quero te dar um empurrãozinho para você ler a Bíblia. Lê mesmo, irmão. Quantos irmãos têm tido oportunidade de ler a Bíblia toda? Alguém aqui já leu a Bíblia toda? Ninguém nunca leu. Você leu, minha? Você leu, minha irmã? A senhora também já leu? Que bênção. Mas olha que poucas pessoas leram. Querido, você gostaria de ler a Bíblia toda? Gostaria? Tem dificuldade? Tem dificuldade de ler a Bíblia toda? Eu sei que tem, irmão. Eu sei que há uma pessoa que ele vai lutar, meu irmão, para que você não leia a Bíblia. Ele quer que você seja apenas um carregador de Bíblia. Carrega a Bíblia para lá e para cá. Só isso. Não tem problema nenhum. Antigamente a gente tinha até vergonha de carregar a Bíblia, né? Eu me lembro quando eu li a Bíblia pela primeira vez. Isso 1968, quando eu tive a minha primeira Bíblia. E a minha primeira Bíblia era a edição católica. Aquela Bíblia que tem 7 livros a mais. E eu li aquela Bíblia. Eu me lembro que foi uma coisa interessante. Eu trabalhava numa empresa e a gente pegava 5 horas da manhã, largava 14 horas, e eu ia para casa, passava em frente a uma casa de um senhor. Todo dia, irmão, de segunda a sexta, aquele senhor estava lendo aquele livro de capa preta. E eu fiquei curioso, porque ele lia com tanto prazer, com tanto... Parecia que estava comendo aquelas palavras, sabe? Eu fiquei curioso. Um dia eu falei, sabe, eu vou perguntar a esse senhor. Moço, você sabe me dizer, pode me dizer que livro é esse? Ele disse, meu filho, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu falei, onde compra a palavra de Deus? A Bíblia. Ele disse, em qualquer livraria. E eu procurei a Bíblia nas livrarias lá na minha cidade e não encontrei, irmãos. Não encontrei. Procurei em vários lugares, não encontrei. Aí um dia umas freiras da igreja católica estavam vendendo literaturas e eu perguntei se elas vendiam a Bíblia. Elas falaram, olha, a gente pode até vender para você, mas você tem que garantir para nós que você não vai deixar o Santo Padre saber que você tem a Bíblia. Porque naquela época não podia ler a Bíblia. Os católicos não podiam ler a Bíblia naquela época. E eu peguei e comprei aquela Bíblia. Eu me lembro que ela embrulhou naquele papel grosso, branco, né? Era papel de pão, de embrulhar pão, né? Naquela época, né? E eu embrulhei aquela Bíblia, fui para casa com uma alegria, parecia que eu tinha comprado ouro, irmão. Cheguei em casa louco para me abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Estava curioso, porque aquele senhor que lia a Bíblia todo dia chamou minha atenção. Meu Deus! Aí eu comecei a ler a Bíblia. Mas é interessante, a pessoa quando não sabe, não é bem orientada para ler a Bíblia, eu fui ler logo no livro de Apocalipse. Eu li ali o livro de Apocalipse, irmão, me deu medo. Eu comecei a olhar para as paredes, meu Deus, o que está acontecendo? A Bíblia falava ali de morcego, com asa de morcego. Eu fiquei perturbado com aquela palavra, não entendi bem.
Aí fui ler o Salmo 90, que na Bíblia Católica é o 91, na nossa Bíblia é o 91, né? Mas na Bíblia Católica é o 90. Aí quando eu li assim, peste que ande na escuridão, mortandade que assola meio-dia, me deu mais medo ainda. Falei, ih, rapaz, esse livro está me dando medo. Está me dando medo ler a Bíblia. Aí eu fui lá conversar com aquele senhor, descobri o nome dele, era seu Alcide. Falei, seu Alcide, me explica uma coisa aqui. Ele falou, não, meu filho. Falei, estou lendo a Bíblia, está me dando medo. Ele falou, não, meu filho, você precisa de ler a Bíblia da maneira correta. Começa no Novo Testamento, lê o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, vai até o Apocalipse. Depois você lê Gênesis, Êxodo, Levítico. E assim você vai aprendendo. É que você foi ler qualquer livro, você tinha que começar nessa ordem. Aí eu comecei a ler. Quando eu li Mateus, falei, isso aqui está parecendo uma lista telefônica. Cheia de fulano gerou fulano, eu não entendia nada. Mas depois começou a melhorar. Quando chegou no versículo 21, aí melhorou o negócio. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada para casar com José e tal. Aí eu li ali o nascimento de Jesus. Aí aquilo ali já foi aclarando a minha mente, eu fui aprendendo, fui crescendo, e eu tinha um hábito, e tenho até hoje, não sei se vocês já observaram isso, de marcar. Minha Bíblia é toda marcada. Todas as Bíblias que eu tenho, agora eu estou lendo a Bíblia em espanhol. Espanhol, uma Bíblia bonita que eu comprei lá na Sociedade Bíblica, em espanhol. Estou lendo em espanhol. Quero predicar a palavra de Deus para os pueblos hispanos. Aleluia. Porque a palavra de Deus faz bem. Em qualquer língua, irmão. Em inglês, francês, italiano, espanhol. Ela faz bem. E eu leio a Bíblia porque ela me faz bem. Querido, eu gostaria nessa noite de encorajar você a ler a palavra de Deus. Ouça, meu irmão. Quando você estiver no culto, chegou na hora da pregação, ouça a palavra de Deus, leia a Bíblia, pratique a palavra de Deus, valorize o momento da ministração da palavra de Deus. Não deixe que nada nem ninguém venha roubar esse momento importante para a sua alma, querido, que é o momento que você lê a palavra de Deus. Valorize esse momento, meu irmão. Aleluia. Ou é um momento importante, muito importante, ouvir a santa e bendita palavra de Deus. Queridos, eu quero nessa noite orar com você. Eu não quero orar por você, não. Eu quero orar com você. Porque essa oração, ela também serve para mim, querido. Serve para mim. Essa oração é uma oração que você vai falar com Deus, com toda sinceridade. Senhor, eu quero que o Senhor faça nascer dentro de mim uma fome, um desejo de ler a Tua palavra, de meditar na Bíblia. Senhor, eu carrego a Bíblia para tudo quanto é lado, eu vou com ela para tudo, mas eu não leio a Bíblia, Senhor. Eu mantenho minha Bíblia sempre fechada, não leio a palavra. E se eu não ler, essa palavra não vai me alimentar. Se eu não ler, essa palavra não vai fazer nada que ela tem que fazer na minha vida. E eu quero, Senhor, que o Senhor venha despertar em mim o desejo pela Tua palavra. Você gostaria que isso acontecesse com você, irmão? Gostaria? Você gostaria de vir aqui na frente? Eu quero orar com você aqui. Você pode vir? Venha. Venha. Todos que querem aprender, querem ler a palavra com mais dedicação. Talvez você tenha alguma dúvida. Agora você vai falar com o Senhor. Senhor, tira toda dúvida da minha mente, do meu coração. Eu quero, Senhor, ser um amante. Glória a Deus que está vindo muita gente, irmão. Olha, todo mundo quer. Aleluia. Lê a palavra. Os que não vieram é que estão lendo muito a Bíblia. Glória a Deus por isso. Amém. Continue, meu irmão, lendo a Bíblia. Continue praticando essa palavra. Faça valer essa palavra em seu coração. Que essa palavra é luz para o seu caminho, lâmpada para os seus pés. Eu quero orar com você. Não quero orar por você, não. Quero orar com você. Ore comigo. Ore. Faça a sua oração aí. Fala, Senhor, eu quero responder essa palavra. Essa palavra, Senhor, não é do irmão Marcos, não. Essa palavra é tua, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aqui estão os teus filhos, Pai. Ó Deus, eles estão aqui, Pai.
porque eles querem que o Senhor reacenda dentro da alma, dentro da mente deles, o desejo de ler a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, faça nascer, ó Deus, um desejo sincero no coração dos meus irmãos pela tua palavra que purifica, tua palavra que santifica, tua palavra, Senhor, que nos torna santos, Pai. Em nome de Jesus, que o teu povo que estão aqui nesta hora, estão aqui na igreja, que eles possam, Senhor, serem despertados, Pai, motivados, Senhor, que nasça no coração uma fome pela tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, tira toda distração na hora da ministração da tua palavra, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos. Eu tenho certeza que o teu Espírito Santo vai estar trabalhando na vida de cada um deles, Pai. Aleluia. E a partir de hoje, eles vão valorizar mais e mais a tua palavra, vão ler a Bíblia, vão praticar a Bíblia, vão vivê-la, Senhor. O mundo está para ver uma igreja cheia da palavra. Essa igreja aqui, Senhor, que está se prostrando aos teus pés, que está aqui, Senhor, se rendendo para serem instrumentos teus, Pai. Eles não querem ser carregadores de Bíblia, transportadores de Bíblia. Eles querem guardar a tua palavra. Dê força, dê graça, Pai. Tira todo o empecilho, todo obstáculo. Talvez muitos aqui digam que não tem tempo, Senhor. Ajuda os meus irmãos a administrar o seu tempo para ler a palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu os abençoo hoje e para sempre. Cante conosco. De Deus é luz para o seu caminho, querido. Tua palavra é luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz para o teu Tua caminho. Palavra, lâmpada para os meus pés. Aleluia. Glória a Deus. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como um orvalho desce em plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. Como um orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Aleluia. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Glória a Deus. Pai, Senhor. Pois em meio à tua palavra
Deus é bom. Você ouviu a voz do Senhor essa noite. Então, faça segundo aquilo que você ouviu, segundo aquilo que o Senhor implantou no teu coração. Que a semente que foi semeada possa brotar e dar fruto na sua vida. Amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus.